happened to one of my older boys, where I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier. This was before I had really any understanding of what was going on, and we had COVID going on, and so there was a lot of confusion. And I was told, Xavier might commit suicide if he. That was a lie right from the outset. Incredibly evil. And I agree with you that people that have been promoting this should go to prison. So I was tricked into doing this, it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. And so I lost my son essentially. They call it dead naming for a reason. Yeah, Alright, so the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead. Killed by the woke mind virus. I'm sorry to hear that. Yeah. I can't imagine what that would be like. And there's lots of people in that situation now. Right. It's not pretty, and lots of demolished kids. Yes. Yeah, well, that's a good reason to be the final straw. All right, so let's. So I vowed to destroy the woke mind virus after that. We're making some progress. Join the club. Yeah. Lamentável, né? Essa história do Elon Musk, essa triste história do Elon Musk sobre seu filho que fez essa transição, essa cirurgia de troca de sexo. Tanto ele, né, como o pai, quanto seu filho, influenciados pela ideologia woke, pela ideologia progressista, que se aproveitou de um momento de fragilidade e fraqueza que ele estava vivendo, num período de pandemia onde estava tudo confuso, vendo seu filho com alguns problemas psicológicos, procurou especialistas, né, esses psicólogos contaminados com o wokeismo, que os convenceu a levar o menino a fazer essa transição, essa cirurgia, para que esse menino não tirasse a sua própria vida. Ele foi convencido por esses psicólogos wokeistas que seria a melhor solução para resolver os problemas psicológicos do rapaz, do menino. E vimos que, na verdade, o que aconteceu, como o próprio Elon Musk diz, que ele perdeu o seu filho. Não recuperou em nada, não ajudou o menino em nada, e ainda o menino sofreu perda de um pedaço de si mesmo. Não somente física, mas também mental, espiritual. Como cristão que sou, eu, na minha opinião, evidente, vejo a psicologia, vejo o trabalho de psicólogos com total descrença. Total descrença. Como cristão, para mim, psicologia é inútil. Mas eu estudo da mente para poder ajudar as pessoas com problemas emocionais, psicológicos. Como cristão, eu não preciso de ser orientado por pessoas cuja sua fonte de informação e de formação é uma pessoa chamada Freud ou outros psicólogos e psiquiatras famosos aí da história, que em sua maioria nem cristão eram. E ao meu ver, o cristão não deve procurar psicólogo coisíssima nenhuma. O cristão tem que ir a Jesus através da oração e da leitura da Bíblia, porque a palavra de Deus tem tudo o que precisamos, tanto em termos emocionais como em termos mentais. Todo conselho, toda direção que precisamos para nossas vidas está revelado nas Escrituras. Porque a Escritura, além, é claro, o seu assunto principal é a salvação do povo de Deus através de Jesus Cristo, mas essa salvação se inicia aqui na terra, através da fé em Jesus Cristo.
Então, dito isso, eu entendo que um cristão não precisa procurar psicólogo. Ele precisa de Jesus, porque Jesus é suficiente. E além disso, as orientações que Jesus dá através da sua palavra, através do Espírito Santo, nos ensinando sua palavra à medida que vamos estudando a Bíblia, ele vai nos mostrar o caminho certo, para poder nos libertarmos daquilo que nos amarra, daquilo que nos prejudica, dos problemas psicológicos e emocionais que se originam no pecado, na natureza pecaminosa, e que só pode ser tratado pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, habitando em nossas vidas. Talvez se o Elon Musk conhecesse Jesus, de fato, tivesse um relacionamento com Jesus, talvez ele não teria se levado pelo wokeismo, pela essa mentalidade progressista, que em natureza é totalmente oposta, antagônica ao cristianismo, a Jesus, a Bíblia. Na verdade, essa cultura vive combatendo o padrão moral estabelecido pela palavra de Deus, estabelecido pela revelação divina desde a origem da humanidade. E hoje, essa ideologia procura perverter a mente das pessoas, especialmente dos adolescentes, dos jovens, que são cada vez mais incentivados a se afastar do conhecimento verdadeiro e a se afundar em coisas supérfluas, em coisas que não edificam, que não arrumam, que não sustentam, que não realmente transformam para algo melhor, e sim para algo pior. Então eu entendo que o cristão tem que tomar cuidado quando vai em psicólogo, ainda que seja cristão, porque alguém que vai aconselhar e orientar uma pessoa, especialmente um crente, um cristão em Cristo Jesus, ele tem que usar as escrituras sagradas, porque lá não vai ter perigo de erro, de dar uma orientação errada, a não ser que essa pessoa evidentemente distorça a palavra de Deus para também fazer esse tipo de mal, esse tipo de prejuízo na pessoa que ela em tese estaria ajudando, orientando. Mas uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que é dirigida pelo Espírito Santo, vai saber dar o conselho preciso. E esse conselho sairá da boca com poder transformador, porque ele se origina na mente de Deus, se origina na palavra, se origina no poder do Espírito Santo. Então, eu sempre tive o pé atrás com psicologia. Eu já estudei alguma coisa sobre o assunto e vi que não era nada frutífero, foi perda de tempo. Tanto é que eu preferi me dedicar mais a estudar a Bíblia do que a estudar qualquer outra coisa que trata da psique, do pensamento, das emoções dos seres humanos. E a Bíblia tem o remédio para tudo lá. Jesus é o remédio. O que o Elon Musk e o filho dele precisavam e precisam é de Jesus. Só ele pode transformar de fato. Só ele, em tempos de dificuldade, confusão, de caos, pode trazer a verdadeira paz. A paz que esse mundo não pode oferecer. É triste isso que aconteceu com o Elon Musk. Ele disse que vai combater, tomara que ele logre êxito, né? Que ele tenha sucesso nisso. Mas muito mais do que isso, eu desejo que Jesus se encontre com ele. E se encontre com o filho dele. Porque nada está perdido. Aconteceu essa situação, ele disse que perdeu o filho dele, mas para Deus nada está perdido. Enquanto há vida, há esperança. E mesmo que morrer, Deus pode ressuscitar. Porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Inclusive essa situação do filho dele. Deus pode restaurar esse menino. Pode inclusive até devolver o órgão que foi amputado. Pode até fazer isso se Deus quiser. Se ele tiver fé. Então, cristãos, irmãos em Cristo, não se deixe levar pela cultura woke. Cuidado com psicólogo e psicologia que baseia as suas técnicas, os seus métodos em pessoas ímpias, como Freud, que era ateu,
apesar de ser judeu, disse que não acreditava em Deus. Como uma pessoa que não acredita em Deus vai poder restaurar, ajudar a restaurar a mente de alguém, sendo que ele mesmo tinha a mente perturbada? E entre outros. Em vez de recorrermos aos homens para resolver problemas emocionais e espirituais, mentais, vamos aos pés de Jesus. Meditemos na sua palavra, e o Espírito Santo, através da palavra, através do poder do nome de Jesus, vai restaurar qualquer coisa que foi danificada pelo pecado, pela natureza pecaminosa, pelo mal que há neste mundo. Que Deus abençoe.